O deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, apresentou um requerimento à Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a SECOM, solicitando maiores detalhes sobre, como eu havia dito, pagamentos feitos pelo Palácio do Planalto à TV Globo. Como mostramos em O Antagonista, em menos de 2 anos, a TV Globo já recebeu 177,2 milhões de reais em publicidade do governo Lula, cerca de 200 mil reais a mais do que havia recebido nos 4 anos da gestão de Jair Bolsonaro. Wilson Lima que nos conta essa história. Wilson. Então, meu caro, só em 24, só nesse ano, a Globo recebeu aproximadamente 88 milhões de reais. Só nesse ano de 24. Então, o deputado federal Gustavo Gayer, ele quer entender por que a Globo tem sido beneficiada. Há algum tipo de direcionamento? Há alguma interferência editorial naquilo que a Globo tem divulgado durante o governo Lula? Há algum tipo de interferência? O fato é que esse requerimento foi apresentado na semana passada, esse requerimento está lá na Câmara e vai ser encaminhado para a Secretaria de Comunicação do governo federal. Agora, Inácio, as respostas elas devem demorar um pouco a sair. Por quê? Há um trâmite que ele é relativamente longo, então você passa pela mesa diretora da Câmara e você tem um momento em que há uma transição de gestão lá na Câmara. Então, a expectativa é que esse pedido de informação, de fato, só chegue ao Palácio do Planalto no início de 2025. E aí, né, a gente não sabe, não vai ter como saber, de fato, por qual motivo o governo federal tem investido tanto na Rede Globo nos últimos meses. Então, há essa pressão da oposição, há essa pressão dos deputados federais que fiscalizam o governo Lula. Agora é esperar uma resposta para saber se o governo federal vai conseguir de fato explicar. A tendência, que se fala muito no Palácio do Planalto, Inácio, é que eles devem adotar a seguinte postura: não, olha, estamos investindo na Globo porque é o canal que tem mais audiência, então obviamente faria um pouco mais de sentido. Só que a questão é que, curiosamente, né, quando você fala Rede Globo, investimentos, você também tem uma cobertura um pouco mais ostensiva do governo federal. E aí, como é que você explica? Né? Como é que você explica que, de fato, você tem um jornalismo imparcial ou você, na verdade, está custeando esse jornalismo com o dinheiro público? São respostas que nós vamos ter, provavelmente, no início do ano que vem, Inácio. De fato. Antes de passar para o nosso próximo assunto, que são as emendas PIX para micaretas, enfim, eu queria saber, o meu caro Rodolfo, como é que você vê também essa situação do investimento federal maciço na Rede Globo especificamente? A dúvida fica, né, Inácio, porque existe o patrocínio estatal. E aí a gente sempre destaca, sempre que possível aqui no Antagonista, que a gente não recebe esse patrocínio do governo federal e, portanto, não damos margem, e não é como se também o que a gente escrevesse desse margem para desconfiarem de que a gente está torcendo para o governo Lula. Mas, de fato, não existe margem nenhuma para isso, porque a gente não tem esse vínculo financeiro, né? Eu até vou adiantar aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma tweetada, uma chuitada, para comentar essa história. Ele comentou, ele trouxe duas manchetes. Uma de 2020, sobre o fato de que o governo dele estava investindo menos na Globo, e aí foi destacado por alguns sites, e agora essa história de que o governo Lula estaria investido demais, né? Aí eu fui buscar nos nossos arquivos do Antagonista, porque de fato aconteceu isso. No início do governo Bolsonaro, ele gastou menos com a Globo, né? Repassou menos dinheiro. Agora a gente deu a seguinte manchete, o seguinte título, em julho de 22. Bolsonaro quase dobra gasto com publicidade na Globo no primeiro semestre desse ano. Então a questão quando você precisa e quando é conveniente, você pode fazer e você vai buscar, né? Então, assim, é difícil para que o Bolsonaro hoje defenda ou critique o Lula, porque a gente tem o passado dele também.